Bem-vindo a mais uma aula da Escola de Liderança. Que satisfação receber você. Eu tenho certeza que a lição de hoje, poder e influência na liderança, vai impactar muito a sua vida, vai ajudar muito você. Então me permita, antes de nós iniciarmos aqui, fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo a Ele para que nos auxilie, nos ajude com a presença do Espírito Santo, para que a gente possa entender tudo aquilo que Ele tem para nós aqui nesse momento. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, com esse enfoque sobre a liderança. O Senhor nos tem chamado, nos tem colocado em posições, seja na simples posição de liderança de um grupo pequeno, como a família, mas tão importante para o Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos auxilie, que a Tua Palavra neste momento fale ao nosso coração. É o pedido que temos em nome de Jesus. Amém e amém. Nossa lição hoje, a primeira parte dela, está baseada no Salmo 82, do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 82, versículo 1 ao versículo de número 8. E eu vou ler esse salmo com você. Nós vamos aqui, só enquanto você abre aí, nós vamos fazer 7 considerações acerca de poder e influência. E no final, eu darei a você 3 textos bíblicos e 3 pensamentos acerca dessa temática. Então serão ao todo 10 pontos, 7 considerações e 3 pensamentos e textos para a gente finalizar esse nosso estudo. Então vamos lá? Vamos à leitura do texto. Salmo 82, versículo 1 a 8 diz assim: É Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses Ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Então, esse é o texto, um texto muito impactante que fala da utilização do poder e influência de forma inadequada. Então, algumas coisas acerca desse texto que eu preciso iniciar aqui falando para você, que eu percebo aqui, no versículo de número 2, o julgamento com parcialidade, ou seja, aqueles que tinham poder estavam praticando um julgamento parcial. Diz assim o texto sagrado: até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Então essa consideração, isso aqui não está dentro das 7 considerações, dentro da introdução, uma observação aqui acerca do texto. Então esse julgamento com parcialidade já é para nós aqui um alerta de utilização, má utilização do poder. E uma outra coisa que já está aí na tela para você, desconsideração do fato de serem todos iguais com o mesmo fim. Então, aqueles que exercem o poder de forma errada, geralmente, se acham superiores aos seus semelhantes. O versículo 7 diz assim: mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Então pense comigo nisso, né? Não importa o poder que a pessoa tenha, o fim dela é igual de todos. O pobre, o rico, o poderoso, o chefe, o subalterno, todos nós vamos para o mesmo fim, teremos o mesmo fim, a morte é o mesmo fim de todos. Então é importante a gente pensar sobre isso na utilização do nosso poder. Então, do poder que Deus nos dá, eu vou colocar dessa forma. Então vamos aqui às considerações que eu vou fazer com você. A primeira consideração que eu quero fazer com você, baseada no texto de Daniel 7, 9 a 14, que fala a revelação da glória de Deus ali. Depois você pode ler, Daniel tem um sonho, e nesse sonho ele tem essa visão da glória, do esplendor de Deus, do poder de Deus. Então a primeira consideração é: devemos considerar a glória de Deus. Isso é um fato, isso é um ponto importante. Nós devemos considerar a glória de Deus. Eu coloco aqui, no uso do poder conferido a nós, devemos ter em mente o poder de Deus sobre nós. Isso será importante para não nos perdermos em nossa vaidade e nos lembrarmos sempre que olhos mais poderosos do que os nossos estão sobre nós. Aquele que exerce o poder, é bom entender, é bom lembrar ou ser lembrado de que
alguém mais poderoso do que ele está vendo o que ele está fazendo. Alguém que tem mais poder do que ele está vendo os seus passos, os seus caminhos. Este alguém é Deus. Então, isso muda totalmente o estilo de liderança de alguém quando a pessoa ela se percebe vigiada, olhada, apreciada por Deus nos seus atos de poder, no exercício do poder. Então, essa é a primeira consideração que eu quero fazer. A segunda consideração que eu quero fazer, Daniel capítulo 4, também no livro de Daniel capítulo 4, versículo 34 a 37, conta a história de Nabucodonosor. Eu coloquei aqui assim, ó, precisamos reconhecer o poder de Deus antes da exaustão das nossas forças. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele permitiu que a vaidade entrasse em seu coração e precisou ter suas forças esgotadas para reconhecer a verdadeira fonte de poder. Ele foi pastar com os animais, literalmente. Deus tirou todo o poder para ele reconhecer quem tinha mais poder, quem era a verdadeira autoridade. Então nós temos de reconhecer, essa segunda consideração nos faz lembrar da necessidade, da importância de reconhecermos o poder de Deus antes da exaustão das nossas forças. Terceira colocação não. Dentro dessa segunda consideração, segundo ponto aqui, né? O poder é um bem que precisa ser administrado e sempre tem um objetivo que está para além de si mesmo. Ninguém tem poder por ter. Deus não vai dar poder para ninguém só para a pessoa falar assim, eu estou cheio de poder. Quando Deus dá poder para alguém, Deus dá esse poder com um propósito. A razão do poder está para além até mesmo daquela pessoa. Então isso é importante a gente entender. Porque Deus ama as pessoas. Então Deus pode sim derramar o poder dele sobre uma pessoa, 2, 3, 4, quanto ele desejar, para o bem de outras. Então é importante a gente ter essa segunda consideração bem fixada no nosso coração. Precisamos reconhecer o poder de Deus antes da exaustão das nossas forças. Olha, meu irmão, a gente precisa ter zelo com isso. Deus, Ele olha para nós, Ele nos conhece, Ele sabe como temos exercido o poder que Ele tem nos dado. E se isso desagrada, Ele pode sim retirar o poder. Ele pode sim nos exaurir, tirar as nossas forças para mostrar, para revelar a nós a verdadeira fonte do poder, para que a gente reconheça, como Nabucodonosor no final de sua vida, reconheceu que não há Deus como nosso Deus. Então essa é a segunda consideração importante. Terceira consideração, na verdade apresenta para nós, se você apreciou a lição, você viu lá, os 6 tipos de poder que existem, citados na lição. Na verdade são 5 tipos de poder citados na lição, e o 6º, o autor coloca como poder predileto de Deus, a forma de exercício de poder predileta de Deus. Vamos olhar cada poder que a lição nos apresenta aqui, inclusive essa 6ª lição também, que deve ser a nossa predileta. Se é a predileta de Deus, deve ser a nossa predileta. O texto dessa parte aí, dessa consideração, é Atos capítulo 10, versículo 9 e 22, quando Tiago, meu irmão de Jesus, toma a palavra no concílio de Jerusalém para demandar situações com relação aos novos convertidos. E ele usa o seu poder para o bem comum. Então isso é muito importante. Vamos olhar aqui os tipos de poder. Ele dá informação e então ele usa esse poder que eu vou apresentar para você para o bem das pessoas. O primeiro tipo de poder é o poder da recompensa. Ou seja, a pessoa ela vai se submeter a esse poder por saber que ela será recompensada. Ela estará numa condição de quem será recompensada. Então ela vai se submeter ao poder. Há benefícios em se submeter àquele poder, então ela se submete ao poder chamado poder da recompensa. O segundo poder é o poder da coerção. O poder de coerção é quando a pessoa sabe que ela sofrerá algum dano, alguma punição, então por isso ela se submete àquele poder. Entendem a diferença do primeiro para o segundo? A primeira, a pessoa se submete porque ela entende que será beneficiada. O segundo poder, a pessoa se submete, o exercício do poder é feito pela coerção, A pessoa vai coagir o outro a fazer, vai botar medo, e o sujeito vai fazer com medo de ser penalizado. E o primeiro, o sujeito vai dar uma recompensa para que o sujeito faça aquilo que ele quer. Ok? Esses poderes, todos esses tipos de poder, Deus lança mão de todos, mas tem um que o autor considera ser o predileto de Deus, tá bom? Vamos lá, o terceiro tipo de poder é o poder do expert. O poder do expert é o poder do especialista, é o poder daquele que domina um assunto.
Então, por ter estudado muito, por ter muita prática naquela área, então ele se torna uma autoridade. E ele exerce o poder dele opinando sobre aquilo, e a sua opinião é válida porque ele é um especialista. Esse é o terceiro tipo de poder. O quarto tipo de poder é o poder da referência. Como é o poder da referência? O poder da referência é o poder daquela pessoa que está ali como uma referência. Na verdade, estou aqui buscando aqui os meus manuscritos internos. O poder da referência é diferente do expert, né, que está externo. O poder da referência é o poder que aquela pessoa que está falando usa, é o nome de um terceiro usado para defender a sua posição e a sua autoridade. Então, como eu posso colocar isso em prática, de uma forma prática para você aqui? Então, quando eu falo em nome de um terceiro, né? Eu vou dizer algo assim, gente, a gente precisa fazer isso, porque a palavra de Deus, então a autoridade é a referência. Eu estou me referindo a Deus como autoridade para exercício do poder. Não sei se eu fui claro nisso, né? Busquei aqui uma compreensão mais próxima àquilo que eu entendo ser entendível. Então, eu uso uma referência, eu tenho uma referência, né? As pessoas no campo científico, elas vão se valer dos estudos anteriores a ela, ou estudo dela, para respaldar. Ela diz assim, fulano de tal, que é uma autoridade, que é um expert, disse isso. Então ela está se referindo a essa pessoa e está, então, exercendo seu poder por referência, tá bom? Espero ter explicado aí e deixado claro para vocês, se conseguiram entender. O terceiro, o quinto poder é o poder chamado poder legítimo. O que é um poder legítimo? O poder legítimo é aquele poder que a pessoa não deu recompensa, ela não coagiu, ela não é expert, ela não utilizou referência nenhuma, mas ela tem o poder. E ponto final. Né? Nas monarquias, por exemplo, o sujeitinho nasceu lá. Ele não dá recompensa para ninguém, ele não coage ninguém, ele não é expert, ele não usa referência, mas ele é uma autoridade, ele é o príncipe tal das contas lá. Não importa quem ele seja, que ele conheça, ele é um poder legítimo dentro daquela estrutura, né? Então esse é um poder chamado poder legítimo. E o poder preferido por Deus, utilizado por Deus, que é o exemplo de Atos capítulo 10, de 9 a 22, é o poder chamado poder informacional. Ou seja, Deus leva a pessoa, traz à pessoa uma informação, para que aquela informação produza na pessoa um convencimento e ela se submeta, então, àquilo que está sendo proposto. Então, é o poder informacional. Então, o autor vai dizer que Deus ele tem essa prática, né, de levar a informação. E aqueles que me conhecem, me ouvem falar, sabem que eu sou defensor de uma bandeira que é a teoria da informação, né? A teoria da escolha, perdão, que você só pode dar ao outro a informação, né? Você dá ao outro informação. E o que ele vai fazer com essa informação é sempre de responsabilidade dele. Então, esse poder informacional é muito utilizado mesmo por Deus. Eu vou concordar com o autor aqui, que Deus ele sempre está informando. E essa informação é, então, um caminho, né, de autoridade. É como aquela placa que está ali escrita, advertência, ande a tantos por hora, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É uma informação. A placa por si só, ela não é recompensadora, coercitiva, expert, é uma referência legítima, mas ela é uma informação. Está ali uma informação. E se você seguir, você vai colher os resultados positivos. Terceira consideração é essa. Quarta consideração: o uso do poder deve ser para o bem. Atos capítulo 15, versículo 13 a 29. Perdão, queridos, eu fiz uma inversão aí. Você me perdoa o texto anterior. Eu falei de Tiago, Atos 10, 9 a 22. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. O 4. Me perdoe, vamos lá. Atos 15, 13 a 29, que é o concílio, tá? Eu fiz uma inversão, hein? Você desconsidera aquilo que eu falei anteriormente e agora atente-se para isso aqui. Eu estou tentando lembrar o que era Atos 10 lá, depois a gente pode recorrer aqui só um instante, para a gente não deixar essa parte aqui sem a reflexão adequada. Atos capítulo 10, então esse texto eu vou ter de abrir.
Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Atos 10, de 9 a 22. Eu fiz uma confusão aqui. Vamos lá. Atos 10, 9 a 28 é a situação, é a visão de Pedro, tá? Importante isso, a informação que Deus dá uma informação a Pedro com relação a Cornélio, com relação ao que estava por acontecer com os gentios, né? Aquela visão que o Pedro tem dos animais impuros, aquela coisa toda. Então, só fazendo essa correção aí com relação ao que eu havia citado anteriormente, tá bom? Agora sim, Atos capítulo 15, 13 a 29, é a autoridade exercida por Tiago. O uso do poder deve ser para o bem, né? Tiago nos deu exemplo da boa utilização do poder, que, embora em muitos contextos tenha conotação ruim, quando bem utilizado, abençoa. Então, essa é a consideração 4. Tiago pega o seu poder, a sua autoridade, a sua posição para abençoar pessoas e não para se privilegiar. Vamos lá? Agora a gente vai partir para a segunda parte, mas até aqui, coloco aqui para vocês, podemos perceber claramente a importância do poder e da influência no exercício da liderança. Mas maior importância tem as motivações por trás do exercício do poder e da influência. Então, até aqui eu quis dar conta para você da importância do poder e da influência na liderança. Agora a gente vai falar um pouquinho das motivações que estão ou podem estar por trás das lideranças e como isso tem aí uma participação na qualidade da nossa liderança. Agora a gente vai ler aí Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28, que diz o seguinte, Mateus 20, do versículo 20 ao versículo 28. Eu vou ler aqui para você. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto é um texto fantástico. Então vamos falar um pouquinho sobre as intenções aí, vamos fazer mais considerações, né? Uma pequena introdução aí, se assim posso dizer, consideração, não contando com aquelas outras 7 que eu disse para você, mas uma apreciação, vamos colocar assim, desse texto que nós acabamos de ler. Essa confusão dos discípulos em relação ao que é poder. O poder não deve ser usado para crescimento em importância diante dos homens, mas sim para servir melhor a Deus e ao próximo. Então, faço essa consideração aqui com você. O poder deve ser utilizado para servir melhor a Deus e ao próximo. Esta é a finalidade do poder. Então, agora sim, vamos lá às nossas considerações. Nós tínhamos parado na 4ª consideração. Consideração 5 agora. O poder é dado na proporção da utilização dos recursos pessoais a favor dos que estão sob o poder. O texto é o mesmo, só os versículos aí, os 2 versículos, que são os versículos 27 e 28 de Mateus 20. Eu quero ler com você, porque esse texto aqui é muito importante. Então, enquanto você acha aí, ó, eu vou achar aqui rapidinho, Mateus capítulo 20, quero ler o 27 e o 28 com você.
27 e 28. Vou ler mais uma vez esse texto aqui. O poder é dado na proporção da utilização dos recursos pessoais a favor dos que estão sob o poder. Então diz assim um texto, ó, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Quem quiser ser primeiro deverá ser escravo. Perdão, o texto é 27, 28, 26 e 27. Aqui está errado aqui, depois você corrige aí para mim. Mateus 20, 26 e 28. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Então fiz aqui as considerações aqui que a lição nos apresenta. O servo usa muito do seu recurso para o bem do seu senhor. Concorda com isso? Então uma pessoa na condição de servo, ela trabalha para o seu senhor. Ela usa parte dos seus recursos. E o que eu quero dizer por recurso aqui? Não é dinheiro. Estou falando da sua força, da sua saúde, da sua vida. Se você é funcionário de uma loja, por exemplo, 1/3 da sua vida é dedicado ao seu patrão. Você está ali, você trabalha, você se envolve com aquelas coisas todas ali, porque são coisas importantes para você e para aquela empresa que você trabalha. Então, um servo usa muito o seu recurso para o seu senhor, para o bem do seu senhor. Por isso, no reino de Jesus, quem quiser ser importante será servo. Quem quiser ser importante, você quer ser importante? Então você vai usar os seus recursos para alguém, para o seu senhor. Então, no reino de Deus, as coisas são invertidas. Eu quero ser alguém importante. Então você vai pegar o que você tem e vai usar a serviço do outro. Isso é condição para você se tornar alguém importante. Apresentado aqui em Mateus 20, versículos 26 e 27. Segunda condição. O escravo usa todos os seus recursos. Todos. Perceba a diferença aqui. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, se o seu ideal é só ser importante, então você se torna servo. Quero ser importante, então você se torna servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. E o escravo, ele usa todos os seus recursos a favor de alguém. E perceba aí no versículo último, que é o versículo de número 28. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus deu tudo o que tinha. O maior, o primeiro, é aquele que dá tudo. Então poder está relacionado com dar tudo, tudo. E isso é importante. Essa consideração, ela é muito importante para ser apreciada por nós aqui. Vamos lá. Vamos para a sexta consideração agora. A sexta consideração é o seguinte: o poder deve ser utilizado para desafiar pessoas para irem além. João 20, 19 a 31 nos conta a história de Tomé, a sua incredulidade. Tomé não estava disposto a enfrentar oposições em nome de um Jesus que ele achava que estava morto. E Jesus se apresenta a ele, desafia Tomé, e nós sabemos que Tomé depois foi um mártir, né? Tomé foi um mártir. Jesus usou seu poder para estimular seus discípulos, em especial aqui Tomé, que não estava disposto a arriscar, mas a liderança modificadora de Jesus usou o poder para estimular a avançar, a abraçar a causa. Então é importante esse estímulo, a utilização do poder para estimular. Então é isso que a consideração aqui 6 nos apresenta. E a sétima consideração, como eu disse, essas 7 considerações formam aí esse primeiro bloco, né, digamos assim, e eu vou fazer outras 3. O maior identificador de poder não é o medo ou o terror, mas sim as realizações. E a maior delas é a ajuda ao fraco e oprimido. Obadias, capítulo único, né, versículos 8 a 14, fala do mau exemplo, né? Aqui nós temos esse mau exemplo, exemplo negativo da utilização do poder através do medo e do terror. Então, o medo e o terror foram impostos ali para produzir. O texto que nós lemos, o salmo que nós lemos lá no início, fala dessa nossa responsabilidade, né? A realização é a verdadeira marca do poder.
e uma sutil e importante realização que não deve ser negligenciada pelo detentor do poder. Preste bem atenção nisso. Defender o fraco e libertar o oprimido. Essa é uma das razões para se receber poder. Defender o fraco e libertar o oprimido. Esta é uma das razões para se receber poder. Quero que você pense agora brevemente nos personagens bíblicos que receberam poder de Deus. Se entre as razões que os fazia ter aquele poder não estavam essas duas razões aqui. Defender, libertar, se isso não estava. Jesus em Isaías é descrito como aquele que veio para quebrar o jugo, para libertar o oprimido. É importante a gente considerar isso. O poder precisa ser usado para defender o fraco. Uma pessoa não pode querer, eu quero poder, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter riquezas. Para que você quer isso? Se você não estiver disposto a usar esse poder para fazer a vontade de Deus, quero dizer para você, é melhor nem ter. É melhor nem ter, porque servirá para a própria condenação. Então essas são as 7 considerações que eu queria fazer. Agora, eu quero, deixa eu ver aqui, pulo 1. 7 considerações, ok. 6ª consideração, 7ª. Vamos lá, agora eu vou fazer aqui uma jogada aqui, eu acho que está certo, deixa eu ver. É isso mesmo. Miúde, tá? Ah, ok. Só lembrando aqui o que eu fiz aqui. Agora eu fiz um resuminho dessas 7 considerações, só para você entender aqui de uma forma mais resumida e depois nós vamos às 3 considerações finais. Essas aqui não são considerações novas, tá? São as 3 considerações. Então, ó, só vou ler aqui, ó. Ótimo, estou tentando aqui, estou linkando aqui porque eu não tenho acesso aos slides antes. Tenho acesso aos slides antes, mas não tenho eles organizados aqui. Então, às vezes aparece um slide aqui que eu não lembrava como ele está posicionado. Mas aqui, nessa parte aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Vocês lembram que lá no final das lições, sempre tem lá os textos complementares, né? Aqui eu peguei as 7 considerações feitas até agora e linkei com 7 textos complementares. Entenderam? Então, nós não vamos ler todos os textos complementares, embora tanto esses slides quanto os textos complementares, as caixinhas dos textos complementares, estarão no grupo do WhatsApp para você. Tá? Então já vou colocar lá, se já não coloquei lá. Mas aqui a gente só vai ver 7 textos complementares, tá bom? Linkados a cada consideração feita. Então se você está anotando aí as considerações, você tem 7 considerações. Então na frente de cada consideração, você vai colocar pelo menos o texto ou a página dessa caixinha aqui, que eu vou citar para você agora. Tá bom? Na frente da primeira consideração, por exemplo, né, eu coloco aqui um resumo das considerações. Considere o poder de Deus. Aí tem lá o texto que eu selecionei de Mateus 8, do versículo 15 ao 13, na página 903. A caixinha que está lá da Bíblia do Executivo, que é a Bíblia que nós utilizamos aqui, a caixinha cinza que está lá está escrito assim: Jesus elogiou o centurião que reconheceu que o governo do Senhor sobre o mundo espiritual era tão real quanto o governo dele sobre os soldados do império. Esse comandante romano exerceu sua fé e intercedeu por um servo. Algum de seus empregados está passando por uma fase difícil na vida pessoal ou profissional? Apresente essa pessoa a Deus em oração e use sua posição para ajudá-lo da melhor forma possível. Bem, a segunda consideração aqui da parte do texto da caixinha é muito importante. Eu quero me ater à primeira, também é importante, talvez mais importante ainda. O centurião reconheceu, ele disse assim: eu tenho soldados à minha disposição, eu digo, vá e eles vão. Ele estava se referindo ao poder que Jesus tinha sobre a cura. Olha que interessante isso. Isso está lá na página 903. Olha que interessante. Ele considerou o poder de Deus. Ele era um homem de poder, tinha autoridade sobre pessoas, intercedeu pelo seu, mostrou humanidade e reconhecia o poder de Deus. Muito interessante, excelente exemplo de poder. Um homem que tinha autoridade, mas se importou com o seu servo. Olha que interessante isso, tá? Segundo, seja humilde para que seu poder não seja retirado. Isso aí na segunda consideração você coloca isso aí, tá? Isaías 3, 13 a 15, página 632, o texto da caixinha cinza desta página diz o seguinte: Deus concedeu
Deus condenou, os líderes de Israel porque abusaram do poder que sua posição lhes conferia. O poder é um recurso que o líder deve usar para ajudar os liderados a construir uma vida segura e produtiva. Os líderes de Israel oprimiam os pobres para obter lucros pessoais e por isso receberam a condenação de Deus. A humildade cabe em qualquer lugar e a utilização do poder deve ser para bem do próximo. Vamos lá. Terceiro, use o poder informacional. Nós falamos no terceiro dos 6 modos de poder, né? E falamos do último, que é o mais usado por Deus, em João 4,39, página 1004, está lá a caixinha cinza que diz assim: Jesus encontrou-se com uma mulher que estava separada dele por barreiras de raça, sexo, estilo de vida e posição social. Mesmo assim, o Senhor ignorou esses obstáculos e aproximou-se dela, tratando-a de igual para igual. A mulher, então, descobriu que Deus, de fato, se importava com ela. Jesus usou seu poder para erguer uma mulher marginalizada e ela tornou-se a sua maior porta-voz na cidade. Então está aqui um poder informacional em prática. Jesus deu informação. Você lembra? A mulher estava lá em João capítulo 4, tão perdida, sem saber o que fazer. É aqui que adora, é ali que adora. E Jesus diz a ela aquela frase que a gente gosta tanto e canta, né? Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quarto, use o poder para o bem. A caixinha da página 55, Gênesis 50, versículos 19 a 21, a caixinha cinza, colocada lá pelo autor dos comentários, diz assim: por ser capaz de manter a postura, José, que é o nosso personagem aqui, demonstrou bondade para com os irmãos e usou sua posição de poder e de influência para benefício deles. Ele claramente compreendeu que Deus estivera e estava no controle de tudo, valendo-se das intenções maldosas deles para um bem maior. Use o poder para o bem. José é o nosso exemplo de quem usou o poder não para se vingar, mas usou o poder para o bem. Quinta colocação, associa aí ao quinto ponto lá que nós falamos, né? A quinta consideração. Submeta-se servindo como um escravo. Disso vem o verdadeiro poder. A caixinha cinza da página 934, Mateus 27, versículo 11 ao 26, diz assim: ao contrário de Jesus, que restringiu o uso de seu poder à concordância com a vontade do Pai, Pilatos abusou da autoridade e da influência que possuía. Ele reconheceu a inocência de Jesus, porém, mesmo assim, o condenou à crucificação. Por quê? Porque dava mais valor à aprovação do povo. Os valores baseados na vontade de Deus servem de limite e proteção quanto ao uso do poder e da influência. Eles nos ajudam a manter o controle e a direcionar nossa influência de maneira produtiva. Está aí também mais uma coisa que a gente precisa fazer, essa submissão de servir como um escravo a Deus. Sexta colocação, linkando aí com as considerações, né? Use o poder para desafiar pessoas. 2 Crônicas 14, versículos 2 a 15, página 401. O rei Asa valeu-se de sua posição outorgada por Deus para induzir o povo de Judá a confiar no Senhor. Ele beneficiou seus súditos com a fortificação de suas cidades e com apoio militar substancial. Deus honrou sua atitude de dependência, concedendo-lhe a vitória sobre o numeroso exército etíope. Então está aí também uma consideração muito importante, o uso do poder para desafiar pessoas, foi o que ele fez, palavra colocada aqui pelo autor lá na caixinha cinza, ele induziu o povo, ele conduziu o povo, ele levou o povo à adoração, usou o poder dele para desafiar pessoas. E fazendo o link aí da sétima consideração agora, use o poder para ajudar o fraco e oprimido. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 15, página 282, Davi utilizava seu poder e sua influência para administrar o direito e a justiça a todo o seu povo. Ele percebeu
que Deus, de forma soberana, o colocara na posição de rei e que, portanto, deveria usar esse poder a favor do povo, não para servir a interesses pessoais. Então, usar o poder para ajudar o fraco e oprimido. Então, Davi foi destacado aqui como um bom exemplo dessa utilização de poder, ok? Então, vamos lá, alguns pensamentos e textos bíblicos que nos ajudam no exercício do poder. Só recapitulando, até aqui nós falamos de nós fizemos 7 considerações, linkamos essas 7 considerações com textos complementares que estão no final da Bíblia do Executivo que nós utilizamos aqui. Agora eu vou apresentar 3 pensamentos e 3 textos bíblicos para você, para a gente finalizar, ok? Vamos lá, primeiro pensamento. O poder deve ser entendido como uma ferramenta dada por Deus a nós com um propósito. Se eu posso pedir um favor a você, pegue agora o seu caderno e anote pelo menos esses 3 pensamentos e textos finais para você levar isso para a sua meditação, para que a gente possa aprofundar mais ainda no tema poder e influência. Então esse pensamento aqui, o poder deve ser entendido como uma ferramenta dada por Deus a nós com um propósito. Atos 1:8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vão receber poder para serem testemunhas. A propósito, a razão nesse movimento. Isso é muito interessante. Segundo pensamento, quanto mais poder recebemos, maior é a nossa responsabilidade e mais servos devemos nos tornar. Então, quanto mais poder, mais servos devemos nos tornar, mais responsáveis nós somos. Não tem poder sem responsabilidade. O dia que você se tornou pai, ou o dia que você se tornou mãe, você recebeu uma criança. A palavra de Deus diz que é herança do Senhor, você é responsável. Então, olha só que interessante isso. Então, você vai crescendo em responsabilidade à medida em que poder vai sendo dado a você. O texto de Lucas 2:48 nos diz o seguinte: mas aquele que não a conhece a pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. E o texto que eu quero ler, na verdade, é essa partezinha B: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, a responsabilidade é proporcional ao poder dado àquela pessoa. E o terceiro pensamento: o poder que temos em qualquer contexto não deve estar a serviço próprio, mas sim de outrem. Mateus 24:45. O poder que temos precisa estar a serviço de outrem. Vamos ler o texto, Mateus 24:45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos, seus conservos, de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Deus dá a um para que este um possa dar a outro. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, para que Deus possa usar a vida dele nesse sentido? Muito interessante essa colocação. Então, os pensamentos são esses aí, só recapitulando, anote. Coloque isso aí para você pensar. O poder deve ser entendido como uma ferramenta dada por Deus a nós com propósito. Atos 1:8. Quanto mais poder recebemos, maior é a nossa responsabilidade e mais servos devemos nos tornar. Lucas 2:48. O poder que temos em qualquer contexto não deve estar a serviço próprio, mas sim de outrem. Mateus 24:45. E agora, para finalizar, uma frase aí. Agora você tem as informações necessárias para exercer bem o poder e a influência nos contextos da sua vida. Então, exerça bem poder e influência. Então, vamos orar agora agradecendo a Deus por esse tempo que nós tivemos aqui. Quero deixar essa reflexão. Tenho certeza que você mergulhou aí nessa lição e ela abençoou você de uma forma grandiosa. Então, vamos agradecer a Deus por essa condição que Ele nos deu. Amado Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela experiência que tivemos com esta lição, através da tua palavra, através de comentários.
que o Senhor nos ajude a colocar isso em prática. Nós fomos desafiados aqui hoje, que só o Senhor pode nos ajudar a praticar todas essas coisas. Nós somos falhos e também pedimos perdão pelas vezes que utilizamos o poder que o Senhor nos deu da forma errada. Mas hoje, Pai, recebemos o perdão do Senhor e recebemos também a ajuda. Clamamos por ela e recebemos esta ajuda para podermos avançar, para podermos fazer, para podermos ser aquilo que o Senhor quer na utilização do poder e da influência que o Senhor nos dá. Queremos que recebemos o poder através da pessoa do Espírito Santo e queremos testemunhar da sua glória aonde formos, aonde estivermos. Dá-nos desta graça. Pedimos isso a Ti. Te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meu querido, que Deus abençoe você grandemente. Foi um prazer poder mais uma vez compartilhar com você da palavra de Deus, em nome de Jesus.